Boa tarde, começando mais uma Hora dos Chimas para manter o costume, né, e o nosso hábito aqui de se encontrar todos os sábados às 17 horas para conversarmos. Hoje nosso bate-papo com a Júlia, que daqui um pouquinho já vai estar entrando aqui, já entrou, inclusive. Muito bem. Vamos. Olá! Oi, tudo Só bem? assim pra gente se encontrar, né? Sim, só desse jeito, né? Que bom te ver aqui. É, né? Eu até eu digo sempre pro Lucas que esse espaço eu inventei para meu próprio ego, assim, para ver as pessoas que eu gosto. Mas tu foi muito esperta, porque nesse momento é um dos poucos jeitos que a gente consegue ver as pessoas que a gente gosta, né? E realmente ter um papo gostoso. Aham, e aí, assim, né? O Lucas sabe, né? Eu tô sempre com os chimas na mão e é sempre uma boa desculpa para a gente conversar com as pessoas, né? O Lucas também tem esse projeto lindo das pessoas, que a ideia é realmente a gente trocar ideias, a gente compartilhar experiências, enfim. E, e desde que eu tenho começado, assim, eu tenho pensado em várias pessoas e tu era uma das pessoas que eu tava ali só esperando a oportunidade para, né? E que bom que deu certo, que hoje a gente está Sim, aqui, né? com certeza. Eu vou me apresentar rapidinho, né, para os teus que estão chegando junto aqui também. E eu sou Vanessa, sou psicóloga, prof de psicologia, uma eterna, incorrigível amante de seres humanos. E vou pedir agora, então, para que tu, Júlia, se apresente para, eventualmente, quem não te conheça também. Claro, com certeza. Bem-vindo. Bom, primeiro eu queria te agradecer o convite, de dizer que é minha primeira live, né? Eu tava comentando Olha só, eu tô muito chique! Eu eu sou tava essa comentando com o cena. Lucas, assim, não sobrevivi à quarentena sem uma live. Mas enfim, então eu sou Júlia, né? Sou psicóloga. Trabalho principalmente na clínica hoje, né? Mas faço doutorado ali no clínicas, na psiquiatria. E, na verdade, né, Vanessa, acho que a gente se conheceu meio que informalmente por cima há muito tempo atrás. Né? Acho que foi em É, 2014, meu último uhum, semestre. Acho que era meu último semestre na Unicinos de graduação. E aí depois a gente foi se reencontrar agora mais tarde através do Lucas também, né? Então acho que uhum, esse nosso meio acaba sendo todo meio próximo, assim, é bacana a gente poder reencontrar as pessoas, né? uhum. Então, isso é muito legal, né? E aí a gente vai entendendo também as trajetórias profissionais, né? Exato. Porque tu vê, né? Eu te encontrei, eu estava no meu segundo ano de doutorado, tu no último ano de faculdade, mas inserida nessa curiosidade aí acadêmica, Exato. né? De poder pensar a ciência como uma estratégia útil também na psicologia, né? Exato. Que Uhum. às vezes as pessoas esquecem, mas sim, a psicologia faz parte desse mundo, né? Certeza. Então, foi muito legal, assim, quando conversando com o Lucas descobrimos, né, esse ponto em comum. Exatamente. Exatamente. Né? E aí a gente vê, assim, né, o teu crescimento, o teu envolvimento, né, os teus estudos, e o tema que tu sugeriu para hoje, assim, muito pertinente, né? Não sei se tu viu ali nos comentários quem Vi. curtiu, né, a postagem já falou um pouco sobre isso. Mas conta pra gente o que que te inspirou para essa ideia e por que essa ideia? Então, né, eu acho que primeiro, assim, como parte da nossa prática, assim, do nosso trabalho envolve a capacidade de diálogo e de escuta, né? Então, somos aí desde a graduação super treinados para isso, assim. Eu acho que de uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, principalmente, assim, eu venho percebendo cada vez mais a importância da gente conseguir dialogar, principalmente quando temos ideias diferentes uns dos outros, né? Que eu acho que a gente está num momento
social, político, e não só pensando a nível macro, né? Mas acho que dentro das próprias casas e nos relacionamentos, a minha percepção das coisas é que o diálogo acaba sempre sendo um caminho para o avanço, para a transformação, para o desenvolvimento, né? E eu propus um pouquinho, acho que com essa intenção, assim, né? De poder conversar um pouco sobre o que conversar. Eu acho que a gente está precisando um pouco mais, né? Mais do que expor ideias, mais do que dizer o que a gente pensa, mais dizer do que a gente acha, é poder, de fato, conversar com as pessoas, escutar as pessoas, né? A gente se abrir para isso. Assim. Então, é uma coisa que eu venho prestando muita atenção nas minhas relações, né? Eu acho que todo mundo aí nesses últimos anos fala bastante disso, né? De como a gente entrou em conflitos em vários momentos por ideias diferentes, às vezes com pessoas muito próximas da gente, né? Pessoas que a gente ama muito, assim. Então, cada vez mais eu tenho me proposto a isso, não só na clínica, né? Como psicóloga, tá ali dialogando, escutando, mas também fazer isso na vida, né? De uma maneira geral. Então, foi um pouco por isso que eu propus esse tema, né? Eu acho que todo mundo está sentindo um pouquinho disso, assim. Sabe que eu até me arrepiei te ouvindo, porque eu fui apelidada, inclusive, por uma colega de faculdade, como a vereadora da turma, porque eu sempre transitei entre todos os grupos, né? Porque justamente eu sempre busquei essas diferenças entre os grupos, entre as pessoas, porque eu sempre achei que era mais produtivo, mais interessante, né? E hoje, assim, né, já 20 anos, não, 18 e meio, Vanessa, formada, falta ainda um pouquinho pra gente. Eu me percebo também nesse movimento pessoal, como tu disse, assim, né? De não só buscar no mundo do trabalho, no mundo das relações, de amizades e tal, mas também no micro, né? Porque é aquela história que eu até já comentei em alguns momentos aqui, que às vezes é muito fácil a gente ter empatia por pessoas que são distantes da gente, mas é muito difícil exercitar essa palavrinha com os de perto, né? Porque a gente se conhece, a gente tem intimidade, então fica difícil a gente fazer isso. É cheio de afetos, né? A gente tem vários afetos, várias emoções envolvidas que atrapalham ali na hora, né? Uma história de relação com as pessoas. Uma história. Que a gente vai carregando algumas coisinhas, né? A gente vai carregando algumas ideias, algumas avaliações, a nossa percepção de quem aquela pessoa é, de por que ela age, do jeito que ela age, né? Então, a gente está o tempo inteiro presumindo intenção, me disse isso por causa disso, eu quis dizer isso ou aquilo para mim, a pessoa, na verdade, né, não foi direta em falar nada disso. Assim. Então, realmente, e como, eu achei bem legal isso que tu disse, assim, de ter sempre procurado, né, esses espaços diferentes, e porque tu sempre achaste isso mais produtivo. Como a diferença nos assusta, mas como a diferença transforma também, né? Porque é nesse conflito, geralmente, entre aquilo que eu vejo, que eu sou, que eu penso que eu sou, e aquilo que eu vejo que é diferente, que a gente pode, a partir dali, criar síntese, né? Eu tenho formação em terapia comportamental dialética também, a gente fala muito disso na ideia da dialética, né? Que tem o seu oposto, de que absolutamente tudo vai ter, toda a tese vai ter a sua antítese, e é a partir do conflito entre essas duas coisas que a gente vai gerar uma síntese, né? Que é algo que vai transformar a gente como sujeito, a relação, às vezes, quem sabe, até sendo, né, vamos pensar ousadamente, pensando a nível social, né? Tem várias coisas aí que na diferença, é no conflito, é nos embates que às vezes a gente consegue realmente produzir e construir alguma coisa. Porque se todo mundo pensa igual, tá tudo igual, né? A gente fica em pequenos nichos, né? E muito legal tu estar trazendo isso, porque essa semana, inclusive, eu assisti uma palestra de um professor e escritor inglês, que ele visitou 20 países para ver as melhores experiências na área de educação. Mas teve uma que me chamou muito a atenção, que é a experiência que ele observou na Finlândia, que é um dos países top em educação no planeta, que é justamente um professor muito famoso e conhecido lá, que ele justamente, a estratégia dele de ensino-aprendizagem é
fazer com que os colegas discutam entre eles, para eles resolverem as questões. Então, eles recebem uma questão, eles têm que responder primeiro sozinhos e depois eles discutem entre eles. E aí o índice de respostas muda muito após essa conversa e melhora, inclusive. Porque é isso, assim, né? E algumas empresas já se deram conta disso, principalmente esses movimentos mais novos aí de startups e tal, que procuram pessoas com perfis bem variados e diversos, né? Já sabendo que isso vai acontecer. Só que parece, assim, que no nosso formatinho, na nossa construção atual, o que que a gente aprendeu? Que conflito não é legal, né? Exato. Que conflito é ruim. A gente Então, as evita o pessoas tempo evitam. inteiro. Exatamente. A gente evita conflito o tempo inteiro, assim, né? E acho que é bem isso, assim, é quando eu tenho uma opinião diferente da minha, que eu posso, de fato, refletir sobre algo que talvez eu não tenha pensado ainda, né? Mas a gente, e acho que a flexibilidade que a gente vai tendo, imagina, somos 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Qual é a probabilidade de que a gente vai pensar parecido, né? Vai pensar igual, assim. Então, acho que para que a gente consiga, de fato, construir coisas, né? Essa flexibilidade, assim, acho que de conseguir, claro, ter as nossas opiniões, as nossas convicções, a questão não é essa, mas a gente aceitar o simples fato de que não existe uma verdade absoluta no mundo, né? Não tem um único jeito de ver as coisas. E eu posso, sim, ter as minhas opiniões, ter as minhas convicções, mas eu preciso, de alguma maneira, aceitar que o outro vai ter as dele também. Porque eu não preciso entrar no embate de convencê-lo de alguma coisa que eu penso, né? Ou de convencê-lo a pensar diferente. Ótimo, ótimo. Inclusive, isso me lembrou de uma conversa que me marcou muito uma vez com um aluno meu, porque ele tinha convicções e opiniões muito fortes, muito prontas, assim, né? E aí eu me lembro que teve um dia que, por algum motivo, eu saí durante a aula para pegar algum documento, enquanto o pessoal fazia algum trabalho, alguma coisa do tipo, e ele saiu atrás de mim. E o diálogo foi o seguinte: professora, eu não aguento mais as minhas colegas, porque elas só falam asneiras, porque elas não sei o quê, porque elas não sabem o que é o mundo real, porque eu ralo, porque eu trabalho, porque a minha vida é diferente, porque elas não fazem ideia, porque, né, elas são alienadas, isso e aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí eu parei ele, a gente estava caminhando no corredor, eu parei ele no corredor, né? Olhei para ele assim, eu te entendo, mas tu não tem que concordar com elas. Tu pode só aceitar que elas são diferentes. E foi tão importante aquilo, eu não sei se foi coincidência ou não, mas ele sumiu, inclusive, do curso. Eu digo, gente, ou fui eu que arrasei aquele dia, ou de repente mexeu ali em alguma coisa que, né, ou nada a ver, ou, né, a gente presumindo, olha, eu presumindo também. Mas do quanto é difícil para algumas pessoas fazer esse movimento, assim, tá bem? Elas não entendem a tua realidade, mas tu também não tá entendendo a delas. Então, eu exijo do outro algo que eu não oferto. Exatamente, exatamente. E a gente tem um apego, né, muito grande às coisas que a gente pensa e que a gente acredita, assim. Eu acho que a gente, ao longo da vida da gente, a gente vai tendo determinadas vivências e experiências que é o que vai formando a nossa visão de mundo, né? A nossa visão de quem eu sou, de quem é o outro. E a gente vem de realidades muito diferentes. Então faz todo sentido, né, que eu enxergue o mundo de uma perspectiva diferente do meu coleguinha, que daqui a pouco tem uma vida completamente diferente da minha. Mas a gente se apega tanto, né, às ideias que a gente se desenvolve, que a gente acaba desenvolvendo, porque, querendo ou não, isso está associado ao nosso senso de identidade, né? Quem eu sou, é como eu me vejo, é como eu me apresento para o mundo, é como eu acho que o mundo é, e como eu vejo que as pessoas se apresentam também. Então, defender uma ideia desse tipo de pessoas é quase como defender a si próprio, né? Então, tu fala alguma coisa que é diferente do que eu acredito, né? Se tu tem uma realidade diferente, é como se eu precisasse te convencer de que não, eu preciso te convencer de que aquilo que eu penso, né, faz sentido, porque é o jeito que eu vejo o mundo. Eu não consigo fazer exatamente esse movimento, né? O outro não consegue olhar para minha perspectiva, mas eu também não consigo olhar para a perspectiva do outro. E a gente está sempre esperando que o outro faça assim.
E se eu não me aproximar, e se eu não permitir, né, que eu acho que é muito por aí, assim, essa minha experiência, assim, da faculdade, eu me lembro muito disso, assim. Não é que eu não tivesse opiniões contrárias, ou que eu não tivesse até preconceitos, às vezes, com um ou outro colega, né? Mas era a curiosidade de poder me aproximar e entender como que aquele sujeito chegou àquele pensamento, e também de ele poder entender como eu cheguei ali daquele jeito também, né? Então, às vezes, essa necessidade de que o outro me reconheça tal como eu sou, esquece que o outro só vai saber como eu sou se eu estiver próximo, né? Se eu Exato. conseguir estar perto, né? E não afastando. Exato. E se eu conseguir, eu acho que é exatamente isso, assim, é eu ter uma certa abertura, né, tanto para me apresentar para esse outro, quanto para entender como esse outro me enxerga também, né? E isso é muito difícil, assim, né? Uma coisa muito... a gente pouco fala sobre isso também, né? Acho que numa maneira geral, assim, é muito difícil fazer, porque envolve em algum nível a gente ter consciência disso, né? A gente ter consciência de que o que eu estou apresentando aqui é uma visão minha, é algo que está na minha cabeça e está aberto exatamente pra, mesmo que eu não esteja querendo mudar de ideia, mas aberto para conhecer essa perspectiva do outro, né? E poder pensar não se eu estivesse no lugar desse outro. Porque, claro, a gente se colocar no lugar do outro, mas o que às vezes a gente faz é o que eu faria se estivesse na situação do outro. Só que não sou eu na situação do outro, é o outro com a história dele, né? Da onde ele vem, é do jeito que ele pensa, é do jeito que ele se construiu, né? Então a gente acaba muitas vezes entrando em julgamentos, né? De, eu não faria nada, porque não sei o quê, porque a pessoa... E na verdade a gente deixa de considerar e pensar que mas aquela é uma outra pessoa, né? Que teve uma outra história, que viu coisas diferentes de mim, né? Que aprendeu coisas diferentes de mim. E é um movimento muito que demanda uma postura ativa, eu acho, né? E demanda uma segurança, eu acho, né? Porque tu trouxe um ponto que eu percebo muito, assim, nas pessoas que eu converso, que é o medo do julgamento. Então, eu também não quero me expor, eu também não quero colocar as minhas opiniões diante de alguém que de antemão me parece pensar diferente de mim, porque ela vai me julgar. Exatamente. Ou seja, eu pressuponho que o outro vai me julgar e vai me julgar negativamente, a parte dessa, né, também. Que ele não, porque é isso que a gente observa, inclusive, eu acho como um fruto, assim, muito desse movimento das redes sociais, que todo mundo se autoriza a machucar o outro ou a né, rebater o que o outro diz de qualquer maneira, sem pensar que isso, de alguma forma, afeta, assim, né, o sentimento daquela pessoa. Porque, de novo, como tu falou, eu coloco o meu eu nessa opinião. Então, parece que a pessoa está agredindo a minha pessoa, né? E a gente não consegue separar o que é uma opinião, uma forma de pensar, e o que sou eu, né? Vanessa como uma criatura integral, que tem outras áreas da vida, que tem outras coisas que pensa, que tem outras coisas que faz. Exato, porque daí entra também aquela questão de como nós somos, como nós nos julgamos, né? E como nós somos muitas vezes autocríticos. Porque uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas que eu acompanho quando essa questão do julgamento vem, né, o receio do julgamento do outro, é que quando eu penso que alguém pode estar me julgando daquela maneira, é porque eu, de alguma maneira, estou olhando para mim daquela maneira. Ou seja, se eu faço A e eu penso que o fulaninho está pensando B de mim, é porque, de alguma maneira, eu estou fazendo aquele julgamento que vocês. Mesmo que eu conheça as minhas intenções, mesmo que eu conheça os meus motivos, eu também estou julgando o meu comportamento, eu também estou julgando a minha ação, eu também estou me julgando ali. E por isso que essa questão assim, da gente se conhecer, né? Da gente realmente consolidando esse eu, assim, né? Como eu me enxergo, o que eu acredito, o que eu respeito, como eu me vejo e desenvolvendo um senso de segurança de que isso não está necessariamente ancorado no que o outro vai pensar de mim. Né? Quem eu sou não está ancorado
num julgamento que alguém vai fazer, até porque as pessoas vão julgar, né? As pessoas vão olhar para mim e vão dizer isso ou aquilo, né? Vai ter um comentário ali na rede social XYZ. E não é que eu não vou me importar, né? Porque daí isso é outra coisa que as pessoas vão falar. Eu queria ser aquelas pessoas que não se importam com o julgamento dos outros, como se isso fosse possível. Não existe essa situação, né? A gente se importa, a gente só aprende a lidar com isso de uma maneira diferente, né? Uhum. E muito bom tu trazer isso também, porque assim, infelizmente, eu noto que isso se dá em níveis, às vezes, que não deveriam, entre aspas, né? Porque dever é uma coisa muito séria, né? Mas, ou que deveriam, né, na minha visão, ser mais tranquilas. Por exemplo, relações de casal, né? Eu vejo muitos casais escondendo ou omitindo informações um do outro pelo medo do julgamento do seu parceiro. E é um lugar que deveria ser de muita confiança e intimidade, né? Tem um amigo meu de muitos anos atrás que ele dizia assim, intimidade é uma droga. Eu disse, intimidade é que é bom, porque se tu tem intimidade com a pessoa, tu consegue dizer para ela, olha, isso que tu tá fazendo me incomoda. Isso que eu vou fazer talvez te incomode, mas eu vou fazer igual, porque eu preciso, porque é bom para mim, porque é importante. E o que eu vejo muitas vezes as pessoas, para manter essa aparente relação de paz ali, né, sem conflitos, que a gente falou, omitem coisas. E aí chega num ponto, muitas vezes, em que essas pessoas já não se conhecem mais, né? Porque aí eu me relaciono com uma pessoa que, nossa, eu nem sabia que tinha isso na tua vida. Da onde que surgiu isso? E às vezes a gente precisa conversar sobre como vamos conversar, né? Porque, Também. Porque como tu disseste, assim, eu preciso poder dizer para outra pessoa como eu me sinto até conversar com ela, porque a gente não consegue realmente, né? Trouxe um âmbito que ele é muito sensível, né? Que é o âmbito de casais, que é o âmbito de relacionamento íntimos, assim, que às vezes a gente estava falando disso no início, né? Tem muito afeto envolvido. Então é muito na hora que a gente está ali resolvendo que surgiu um conflito e que a gente está tentando resolver muita coisa sobre, né? E as nossas emoções, às vezes, elas interferem, né? Como a gente está processando a informação que o outro está trazendo para nós. Isso é muito difícil, às vezes, né? A gente tem que estar prestando atenção na gente, em como que aquilo que o outro está me dizendo, está me impactando. E, às vezes, eu preciso falar com esse outro e dizer, olha, para podermos conversar, precisamos disso, né? Eu preciso fazer acordos com o outro de como vamos conversar, de como vamos resolver, né? E eu acho que um ponto extremamente importante nessa questão, assim, é que a gente é muito, vamos dizer assim, treinados, né, na vida de uma maneira geral, a dizer tu fez isso comigo, né? A gente quando vê do outro, a gente fala tu, quando tu. E quando a gente está falando desse tipo de coisa, né? E quando a gente entende que é a minha percepção sobre os fatos, eu preciso falar em primeira pessoa. Porque eu não sei qual é a intenção do outro em me dizer A, B, C ou D, né? Eu quando, sei lá, eu não sei o que o outro quer me dizer com aquilo. Eu não sei qual é a intenção dele. Eu presumo. E esse é um grande problema dele. Mas é importante eu falar em primeira pessoa. Eu olhar para o outro e dizer assim, olha, quando isso acontece, quando você fala isso, quando você fala aquilo, eu me sinto dessa forma. Eu penso tal coisa. Isso acontece comigo. E por causa disso, eu reajo dessa maneira. Ou seja, não é tu que está fazendo isso comigo. É aquilo que tu estás me trazendo, está gerando isso em mim. Né? E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa entender a gente mesmo. Né? A gente precisa se conhecer. Porque a gente volta naquele ponto de novo. Né? De ter consciência da gente conseguir se conhecer. O Lucas está botando aqui, vejo que no fundo há a necessidade de se sentir aceito, pertencente, por isso o medo de julgamento pode levar a uma exclusão. Sim, né? E aí às vezes é mais fácil então assumir lá os grupinhos, né? Sou do grupinho X ou sou do grupinho Y, porque em algum lugar eu estou identificado, né? E eu me lembro de viver isso, assim, Lucas, muito bom tu ter trazido isso, porque me lembrou que em muitos momentos eu vivi um dilema na faculdade, que era assim, eu vou para a turma do psicodrama, eu vou para a turma da psicanálise, porque no meu tempo eram essas duas, né?
para qual eu vou. E aí eu ficava mega dividida, porque eu gostava, né? Óbvio, né? Tanto de um quanto de outro, queria entender tudo, queria estudar tudo. Então, cria um conflito também para quem escolhe não ter que aderir exclusivamente a uma ou outra ideia, né? Então, aí cria um outro sentimento de exclusão, porque eu também não pertenço a lugar nenhum, já que eu não escolhi fazer parte de né, de um grupinho X, Y, Z, então eu pertenço a que lugar mesmo, Exato, né? exato. E aí, de novo, a questão do autoconhecimento, de entender que esse lugar não está lá fora, né? Esse lugar tem que estar aqui, né? Lembrar que a minha casa, que eu gosto muito de fazer esse paralelo com a música do Zé Cabaleiro, Minha Casa, porque a minha casa está aqui, né? Pode acontecer tudo, mas eu tenho que estar de bem comigo, eu tenho que estar em acordo com aquilo que eu sinto, né? Verdadeiramente, não buscando me enquadrar em caixas que eu não concordo né? Com todo o meu coração. E uma das coisas que a gente vê muito também, né, nisso que tu tá falando, eu acho que é um ponto importante, que é a gente poder mudar de ideia, né, eu posso até me identificar com determinado grupo, e quando a gente consegue transitar, né, entre essas diferenças, e eu tô identificada comigo mesma, eu consigo estar em vários grupos e pertencer a vários grupos sem necessariamente compartilhar de concordar. Uhum. Né? Eu não preciso concordar para aceitar, eu preciso concordar para conviver. Né? A concordância aqui ela pode ser secundária. Né? Eu acho que essa questão de mudar de ideia é uma coisa muito difícil às vezes, né? Porque a gente se apega tanto a concepções que a gente tem de mundo, né? E justamente porque aquilo tudo é muito familiar para nós. E conhecido gera medo. Então, geralmente, por trás da rigidez, né, da rigidez de um pensamento, da rigidez de uma ideia, da rigidez em relação frente à diferença, tem medo. Né? Eu acho que quando a gente consegue olhar para isso, isso foi uma coisa que quando eu recentemente, assim, de poder olhar para isso, que eu comecei a perceber isso em mim, na minha dificuldade, às vezes, de escutar o outro, né? O outro trazia uma ideia muito contrastante com aquilo que eu acreditava ao mundo, assim, né? Eu vi quando eu me incomodava, eu sentia muita raiva, assim, tentando gritar, mas que raiva é essa? De onde tem que ter raiva? E no fundo dela tava o medo, né? O medo de me deparar com uma coisa que para mim não fazia sentido e com uma realidade diferente daquela que eu acreditava. Então, por trás da rigidez, da nossa dificuldade de mudar de ideia, está o medo. Às vezes o medo de não pertencer, o medo de, sei lá, né? O medo de ser excluído, de ficar sozinho, de, né? Exatamente. Então, hoje em dia, quando eu me deparo em situações em que eu estou diante de um conflito, né? Ideias ou com alguma pessoa, eu tento pensar nisso. Estamos ambos, né, em polos diferentes, estamos em coisas contrárias, e provavelmente ficaremos os dois com medo, né, do que estamos. Uhum. E aí a gente volta para onde? Para o nosso ponto de segurança, para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente para aquilo que faz sentido para nós. E olhar para o outro como alguém que talvez esteja se sentindo ameaçado de alguma maneira ajuda a gente a baixar aquele ataque. Às vezes a gente entra aquela comunicação mais violenta, mais agressiva. Que inclusive tem aí, né, um livro sobre isso, sobre comunicação não violenta, né, e como a gente consegue, de alguma maneira, dialogar com as pessoas de uma maneira mais focando na forte que é a relação, assim. Né? Que eu acho que quando a gente entra no diálogo com alguém, é importante a gente pensar o que eu quero dessa relação, o que é importante para mim nessa relação. E muitas vezes o que é mais importante é a relação. Então, se eu quero preservar uma relação, se eu quero preservar um vínculo com alguém, eu preciso de alguma maneira me esforçar um pouco mais para me abrir para aquela pessoa, né? Para me abrir para o que tem de diferente ali. E aí, é bem legal tu trazer isso, porque muitas vezes as pessoas me dizem assim, mas aí eu vou ter que concordar com a pessoa, vou ter que fazer de conta.
Não precisa nada disso, né? É possível, sim, a gente se posicionar, manter as nossas ideias, sem Exato. necessariamente atacar o outro e agredir o outro, né? Porque o que eu vejo muito, assim, as pessoas se agridem, inclusive para dizer que o outro está agredindo. Então, assim, para mim é algo muito, muito confuso isso, né? Porque Muito. aí eu fico assim, ó, a Júlia está errada, ela está agredindo todo mundo. Só que quando eu faço isso, eu também estou agredindo a Júlia. Então, quer dizer, eu julgo o ato do outro e ajo exatamente igual. Então, veja a incoerência que é isso, assim, Uhum. né? O paradoxo que isso, né, transparece, assim. Então, se eu estou pregando, né, um bom diálogo, se eu estou falando de uma postura mais aberta, eu tenho que exercitar isso Tá. também. Né? Eu não posso só Exatamente. dizer, eu tenho que exercitar isso para mim, eu tenho que tornar isso numa ação. E o que eu percebo é que muitas pessoas não se dão conta disso, assim, que quando falam o outro estão agindo às vezes igual àquele outro que ele está julgando. Né? Exato, exatamente. Isso que tu falou, assim, é um dos fenômenos mais, não sei se é o mais interessante do que eu vejo acontecendo, assim, mas é um dos, né, que é justamente isso, e que é, né, a gente fala sobre isso, né, eu aponto no outro, eu vejo no outro aquilo que é refletido em mim, né, aquilo que eu sou também. Uhum, E eu acho que aí tá esse ponto que. E é muito engraçado, porque quando a gente fala de diálogo, a gente está falando do outro, né? De reconhecer um outro, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso olhar para mim antes, que é isso que tu está dizendo, né? Eu preciso uhum, olhar o que eu estou fazendo, né? E não adianta eu estar tentando. Sei lá, na melhor das intenções, às vezes ajudar o outro a perceber alguma coisa que se eu estou do mesmo jeito que ele está fazendo, né? Ou agindo uhum, da mesma maneira, assim. E eu acho que eu acho que teve algumas coisas que foram abrindo meus olhos para isso também, né? Recentemente, assim, eu tive alguns embates com pessoas muito importantes para mim, né? Com pessoas que eu, enfim, realmente com algumas pessoas mais importantes da minha vida, assim, embate de ideias mesmo. E no início, para mim, era uma coisa que eu não conseguia entender como que a gente pensava tão diferente se a gente vinha do mesmo lugar, né? Se a gente, como assim? Como é que isso é possível? E até que eu escutei, né? E eu pensava, nossa, mas essas pessoas, como é que elas não entendem, como é que elas não percebem? Eu tô aqui tentando explicar. Só que, claro, né? Explicar como? Explicar de uma maneira passional, aumentando o tom de voz e não sei o quê. E no momento em que, e numa dessas situações, eu escutei uma dessas pessoas me dizendo, eu não lembro exatamente a palavra, mas me chamando de rígida. Eu pensei assim, eu? Rígida? Como assim? E aquilo foi meio que um chamado, assim, opa, peraí. Então tá, só um pouquinho, vamos dar um passo para trás, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que está rolando, né? E que é isso, assim, que é, às vezes a gente precisa de alguns chamados para olhar pra gente, né? Porque se a gente não olha, a gente não consegue evoluir e avançar nesse sentido. uhum. Muito bom. E muito bom que tu tá falando de um jeito assim que eu me identifico muito, que é aquilo assim, de a gente parar também de só apontar, né, e voltar para si mesmo, de se perceber, né, e aí nesse perceber, por exemplo, na relação com filhos, né, porque aqui, aqui existe uma mãe, como tá me ensinando várias coisas, assim, esse processo de ser mãe. Porque muitas das coisas que. Porque criança é muito legal, né? Porque como criança tá. Ainda não tá cheio dessas amarras que a gente tá quando é adulto, né? Elas apontam livremente isso, assim, né? Então, elas facilmente me dizem assim, mas tu diz pra gente não fazer isso, tu tá fazendo, mas tu diz que a gente não pode, sei lá, ligar o ar-condicionado em tal horário, tu ligou, né? Qualquer coisa, nas pequenas coisas. E às vezes em coisas que são importantes, né? Do tipo, tu fala que a gente pode falar sobre o que a gente sente, mas, sei lá, não percebo tu fazendo o mesmo movimento, enfim. Uhum. Claro que não desse jeito tão elaborado, né? Mas Sim. às vezes a gente não se percebe, né? Uhum. Agora, com esse período aí de pandemia, então, de ter que
de ter que descobrir que realmente eu não nasci para ser professora do ensino fundamental, não tenho a menor vocação para o ensino fundamental, e me perceber, assim, delas me chamando a atenção algumas coisas que eu não, por exemplo, eu não conseguiria fazer um movimento que, por exemplo, com os meus alunos eu fazia facilmente. E Exato. aí eu ter que parar e pensar assim, não, só um pouquinho. Então vou trazer aquela figura professora do ensino superior para cá, para dentro de casa, porque é o que elas estão precisando agora. Não é a mãe que vai cobrar que tem que fazer, e sim a mãe que vai sentar junto e vai ajudar a fazer, né? Uhum. Como, né, uma professora faria. E aí é difícil, mas é extremamente importante fazer esse movimento de Sim. parar e ouvir o outro e dizer assim, nossa, tem razão, né? Eu Uhum. tenho que rever isso, Exato. porque de fato eu não estou conseguindo te ajudar desse jeito, então tem que mudar esse, Uhum. parar para pensar um pouquinho sobre isso e mudar a estratégia, né? Até porque aquela história, a gente tenta, tenta, tenta de um jeito, não funcionou, por que que eu vou seguir insistindo nesse jeito, né? Eu vou ter que repensar esse jeito. Exatamente. E a gente, e esse ponto, né, que falaste de fazer o movimento de, né, que eu acho que é isso, não existe uma fórmula única, né? Eu acho que quando a gente se coloca à disposição, né, quando a gente se dispõe a alguma coisa, eu acho que esse é isso que eu, quando a gente falou ali um pouquinho antes, que eu falei de atitude, né, uma atitude ativa e constante, acho que é isso, assim, né? A gente não vai conseguir o tempo inteiro, né? É óbvio que Uhum, vão ter situações em que vai haver o conflito e que ele não vai ser resolutivo ali no momento. Mas se eu sigo com a intenção e disposta a estar atenta a essas coisas e olhar para mim, né, numa eventual situação uhum, de uma discussão, e se eu me disponho a, depois de uma discussão, tá, qual que é a minha parcela de responsabilidade aqui? Porque às vezes a gente coloca tudo na conta do outro também, né? Só que quando a gente está falando de diálogo e de interação, falando de duas pessoas, né? Podem ser mais, mas são duas pessoas. Então, tem, claro, aquilo que é do outro, mas também vai ter a minha parcela de responsabilidade. E quando eu me coloco à disposição, quando eu me disponho a olhar para minha parcela de responsabilidade, eu consigo fazer alguma coisa com aquilo, né? Eu consigo, enfim, né? Tentar resolver aquele conflito de alguma forma. Eu consigo ver o que me cabe e até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Né? Eu acho que isso é um movimento constante que a gente precisa estar atentos para fazer, que a gente não vai conseguir o tempo inteiro, ninguém é de ferro, né? Ninguém é. Por mais que a gente esteja falando aqui de, né, coisas muito legais e muito bonitas, não é assim no dia a dia o tempo inteiro, né? Mas se a gente se dispõe a fazer isso com frequência, né? E a estar disposto a coisa muda um pouco de figura. Porque a gente não tá falando de fato de novo, né? A gente não tá falando de, vamos conversar sobre como dialogar para evitar conflitos. Não, conflito às vezes é importante, a gente precisa entrar em embate às vezes com as pessoas, né? Não, claro, não tratando com respeito, não de uma maneira, né, agressiva, tentando sempre, né, ir ali nos limites do bom senso, digamos assim, mas o conflito ele é importante, né? Então se a gente se dispõe a assumir uma determinada atitude diante disso, é que a gente pode fazer aquelas transformações ali que a gente estava falando, né? E às vezes é aquilo, às vezes a gente precisa conversar sobre o nosso ato de conversar. Como vamos falar sobre isso, né? O que eu espero de ti? Me sinalize quando eu não estiver te escutando. Né? E aí eu consigo uhum. me abrir para conseguir escutar quando o outro me apontar alguma coisa, quando o outro E é me disser alguma muito, coisa. e é muito sintomático, assim, quando a gente, por exemplo, alguém nos fala assim, né, tu isso, tu aquilo, né, naquele formato que a gente está acostumado. E a tendência é a gente já dizer, não, tu que me entendeu errado, eu não falei isso, eu falei de outro jeito. Aí começa, que nem eu digo assim, aquela conversa de maluco, de que um fica querendo provar que o outro disse, que o outro não falou. Não, mas se tu falou isso é porque tu quis dizer aquilo outro. E aí não soluciona, né? Então o foco fica no quem está errado e não no que faremos. Né? Então, quando tu traz essa questão assim do eu estar disposto a ouvir, eu mesmo discordando do que o outro possa estar dizendo, né? Daqui um pouco o outro disse assim,
tu agiu assim, tu falou de tal jeito. Eu posso não ter tido essa intenção, mas a pessoa percebeu dessa forma. Então, Exatamente. talvez eu possa parar e refletir um pouquinho assim, o que desse meu jeito fez com que o outro entendesse assim, Exatamente. né? E esse é Exatamente. um movimento que nem sempre as pessoas estão dispostas realmente a fazer, porque envolve a sua responsabilidade, Uhum. né? Parar e se dar conta de que Exato. talvez eu tenha mesmo que rever esse meu jeito de falar, ou Uhum. talvez eu tenha que rever mesmo como eu tenho me posicionado. Uhum. E nem todo mundo está disposto a mudar, só quer esperar a mudança, né, do outro, mas não Exatamente. quer se incluir nela. E Exato. não vai acontecer. Então, acho bem importante tu trazer isso, porque talvez seja um aspecto que eu particularmente procuro muito exercitar, que é esta consciência e esta responsabilidade sobre os meus próprios atos. E Exato. eu, eventualmente, nesse exercício, eu vou me dar conta que eu fiz errado. Que sim, Uhum. eu não fui aquela pessoa que eu achei que eu tivesse sido, E não tem problema, né? É que né? um dos nossos grandes problemas é que a gente confunde culpa com responsabilidade, né? Ou seja, Uhum. a gente é muito difícil olhar para o próprio Tanto erro, que porque a daí a gente expressão tá tudo popular bem. consciência e culpa parece que andam juntas, né? Exatamente. E a culpa, na verdade, né, claro, ela é uma emoção social, né? Ela surge num contexto de interação social, mas ela parte do pressuposto de que eu estou agindo errado, né, de uma maneira errada, a ordem daquele contexto em que eu tô, com aquilo que é esperado daquele contexto, e que por agir errado eu preciso e eu mereço ser punido, né? E quando a gente fala de responsabilidade, é a gente entender, é diferente, é eu entender que aquilo que eu faço vai ter um efeito. É tipo, se eu chuto uma bola, o efeito disso é a bola rolar. Então, se eu faço alguma coisa, isso vai ter um efeito no meu ambiente, isso vai ter um efeito nas pessoas, isso vai gerar alguma coisa. E não necessariamente isso significa que eu preciso ser punida pelo que eu estou gerando no outro quando não tem, né, intencionalidade, maldade, quando eu não estou falando de uma quebra de lei, digamos assim, né? Então a gente confunde muito a responsabilidade com culpa. E a gente não consegue olhar para o próprio erro, porque aí a gente começa a se culpar. A gente começa a até pensar a respeito da gente de uma maneira muito crítica, assim, né? De eu sou uma pessoa má, olha o que eu fiz, como eu sou isso, como eu sou aquilo. E a gente perde a perspectiva, né, da dimensão humana, que é, né, existe o clichê aí, errar é humano, né? Eu sempre brinco que existe tanta sabedoria nesses jargões e ditados populares, né, Uhum. que a gente pouco presta atenção, a gente só repete, né, sem realmente prestar atenção no que aquilo significa, Falei sobre isso semana passada, inclusive. Uhum. né? E é isso, assim, a gente perde de perspectiva isso, de que faz todo sentido que a gente vá se equivocar em alguma situação, que isso vai acontecer, só que a gente tem a possibilidade de reparação. São poucas coisas na vida que são definitivas e finitas a ponto de eu não ter como lidar com aquilo ou reparar aquilo. E quando eu abro mão dessa é libertador, assim, abrir mão dessa ideia do certo ou do errado, do eu sou isso ou eu sou desse jeito. Porque eu posso ser muitas coisas em momentos diferentes, né? Eu mais estou do que sou, assim. Tem coisas que eu sou, Uhum. mas eu mais estou do que sou, porque depende muito das coisas ao meu redor. Então, quando a gente abre mão disso, é libertador. Aí a gente consegue olhar pra gente e se acolher também, né? E entender, tipo assim, poxa, realmente, não fui legal aqui. Não agi legal com essa pessoa, não falei coisas legais e tudo bem, porque sou Uhum. humana, porque sinto, porque, né? E vou fazer alguma coisa com isso então, né? De que forma eu posso reparar? De que forma eu posso me aproximar dessa pessoa, como a gente estava falando antes, né? De que forma eu posso me aproximar dessa pessoa e tentar resolver esse conflito que a gente tem, né? Me abrir para escutá-la e pedir também às vezes para que ela me escute, né? Porque às vezes as pessoas, a gente também precisa dar esse toque nas pessoas, né? De olha, você não está me escutando, por favor, escute, né? Então tem várias, acho que quando a gente assume, né, entende a nossa responsabilidade, né? E a gente exercita essa questão assim de, olha, de diferenciar o que é culpa de responsabilidades e abrir mão desse certo e errado, vai ficando
mais fácil em alguns momentos, né? Não todos. É. Eu acho que tu tá trazendo uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, inclusive, e que, inclusive, sou bastante questionada quando eu toco nesse ponto, porque essa consciência de nós mesmos, né, parece assim, quando a gente fala é algo muito simples e tal, é só, né, a gente se conhecer um pouquinho, né? Olha, a gente ainda tem muito para descobrir sobre nós mesmos. Mas eu sou muito questionada quando eu falo da questão da autenticidade, né? Do quanto a gente pode ser nós mesmos, levar isso para o outro, e acreditar que isso vai retornar, vamos dizer assim, né, das outras pessoas. Porque tem muito a questão assim eu ajo com a expectativa de que o outro me retorne de tal forma, Exato. né? E aí já está o equívoco, né? Porque eu não tenho que agir pensando no que o outro vai entender ou no que ou com alguma expectativa de que o outro vai me responder. Mas sim eu tenho que agir verdadeiramente com aquilo que eu sinto naquele momento, né? E aí eu sou muito questionada porque o mundo, né? Porque as pessoas são competitivas, e aí tu te abre, tu acaba se expondo. Então daí, de novo, volta o ponto que tu trouxe, que é o quanto a gente percebe que as pessoas não fazem esse movimento de poder falar realmente sobre o que sentem por medo de que isso vá prejudicá-la de alguma forma, né? Só que esse medo, na verdade, é o que alimenta essa insegurança, Exatamente. né? Porque quando a gente começa a exercer a confiança em nós mesmos, os outros também vão me devolvendo essa confiança. Então é aquela história, assim, eu não posso querer que a Júlia goste de mim se eu não me dedicar para essa amizade, né? Se eu começar a conversar com ela, se eu me abrir verdadeiramente para ela. E bom, se ela não gostar de mim de verdade, né? Tá tudo certo também, porque, né, não precisamos ser amados por todos, não precisamos da aprovação de todos, né? Mas de eu também não julgar o outro, então aí eu me dediquei e o outro não respondeu igualmente. Olha, conversa com essa pessoa e tenta entender o que pode ter acontecido, né? Porque daqui a um pouco foi algo que tu falou que foi mal interpretado. Eu gostei do exemplo que tu trouxe da bola, porque a gente pode pensar que o chutar a bola ou jogar bola a gente aprende em determinados lugares, né? Então, por exemplo, eu aprendi a jogar bola na areia e aí eu encontro uma pessoa que me convidou para jogar na grama e eu acho que chutar do mesmo jeito vai ter o mesmo efeito, né? Então, às vezes também tem isso, assim, que condições a gente vai fazer essa conversa, né? Não vou sair assim, tá, no meio de uma pandemia e esperar que o outro esteja agindo do mesmo jeito que numa situação não pandêmica, né? Então, a gente importante também a gente observar e pensar que momento que eu vou fazer esse diálogo, como que eu vou abordar esta conversa, né, para não deixar que outros ruídos, né, como um vento ou com tantas coisas que poderia ter no jogar bola, podem interferir. Eu acho que tu tá trazendo um ponto que é essencial, que inclusive, né, é uma das coisas que a gente mais trabalha nas terapias contextuais, né, que é o poder do contexto, assim, né, da situação que... E eu acho que é por isso, na verdade, né, que a gente... aí tem uma série, né, de resultados em termos de bem-estar, saúde mental, que estão muito associados à flexibilidade, né, a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade de repertório comportamental, a flexibilidade de habilidade de regulação emocional e por aí vai, porque não existe uma fórmula única para as coisas, né? Existem situações diferentes, então se eu consigo, né, me adaptar e utilizar aquilo que pode ser mais efetivo nessa situação, eu provavelmente vou me ajustar melhor aquilo, eu vou conseguir lidar melhor com todas essas, vou conseguir chutar a bola melhor, né? Com a força certa, porque o atrito é diferente no gramado, é diferente na areia, é diferente no asfalto. Então, acho que tem uma série de coisas que são importantes de considerar. E eu acho que além disso, tu trouxeste um ponto que enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando assim, né? Que
essa questão da vulnerabilidade, realmente, né? Da gente se colocar vulnerável diante do outro e diante de nós mesmos também, assim. E de como é difícil, né? Como a gente vai aprendendo a se Uhum. defender, a se blindar, a se proteger, porque dói muito certas coisas, né? Então a gente vai encontrando meios e formas de nos protegermos. Só que aí a gente vai se fechando para experiências, para relações que podem ser super significativas e super importantes para a gente, né? A gente vai perdendo riqueza na vida da gente, né? Quando a gente vai se fechando e a gente vai se esquivando disso, porque tem um autor que eu gosto muito, que é o Stephen Hayes, que é o cara que desenvolveu a terapia de aceitação e compromisso, que ele diz que ser um ser humano é intrinsecamente difícil, né? Ou seja, é muito difícil ser uma pessoa, porque a gente não tem como a gente evitar sofrimento, né? Então, que a gente possa Uhum. se colocar vulnerável para isso, e vulnerável diante das pessoas e vulnerável diante das relações, né? Que é isso que permite vulnerável diante de nós mesmos, para que a gente possa nos observar, nos olhar, né? E ver o que está acontecendo com a gente, o que a gente precisa naquela situação, e olhar o outro também, né? Do ponto de perspectiva do outro, assim. Então, é um Uhum. exercício constante, né? E tu disse ali, eu não sei quando termina autoconhecimento, acho que nunca termina, né? Porque a gente se transforma tanto também, a gente precisa se reconhecer com tanta frequência que eu realmente acredito que não tem fim, assim, né? A gente segue se conhecendo, acho que até o nosso último suspiro de vida, e talvez no último suspiro de vida a gente aprenda alguma coisa nova sobre a gente, né? E aí, quanto mais a gente aprende, mais repertório e ferramentas a gente tem também, né? Isso que é bacana, porque aí a gente vai tendo mais experiências e mais possibilidades, né, de interagir de uma melhor maneira. O nosso tempo está acabando, mas eu quero aproveitar essa tua frase aí sobre a questão do intrinsecamente, né, Uhum. difícil, porque é, nós trabalhamos aí com psicologia, com clínica e tal, e muitas vezes as pessoas também buscam a psicoterapia como com uma expectativa É, de resolver toda a sua tá. vida, todos os seus problemas, né? Uhum. E eu digo sempre que a psicoterapia ela não é para me deixar feliz, a psicoterapia é para eu descobrir justamente essas ferramentas que a gente dispõe Uhum. para enfrentar melhor os desafios, porque Uhum. eles não vão parar, eles vão mudando de tempos em tempos, às vezes alguns se repetem, né? Uhum. Mas o importante é a gente treinar, fazer um exercício de revisão constante para poder lidar com aquilo melhor, né? De uma maneira menos dolorida. Uhum. Né? Então, gostei muito que tu trouxe esse ponto. Quero te agradecer imensamente, porque eu adorei essa conversa. Assim, olha, Passou rápido. que pena que tu te formou naquele ano que eu estava, né? Porque senão a gente tinha trocado mais figurinhas já naquele período. Mas que bom que tu tá aí ajudando tanta gente, construindo tantas novas possibilidades. Gosto muito do teu canal também lá de leituras e poesias, e que é maravilhoso e que faz bem para a alma. Uhum. E te deixar o espaço aberto então agora para, né, que tu, enfim, se quiser falar aí dos teus contatos, o que que tu tá fazendo. Uhum. Mandar beijo pra mãe que tá aí participando, mandando um monte de mensagem. Para os amigos que entraram aí, deram um oizinho, né? Carol ali, agora mandando uma coisinha de chimarrão. Não, acho que primeiro, assim, eu queria te agradecer, né? Acho que, como eu te disse, foi minha primeira live, assim, primeira experiência, enfim, nesse mundo tecnológico aí que a gente tá, já estamos, né? Mas, enfim, queria te agradecer pela oportunidade, também gostei muito da conversa, acho que passou super rápido, né? Uma hora Uhum. passa voando, assim. E bem, né? Sigo aí então com os meus atendimentos clínicos, bastante voltada para as coisas do doutorado agora, né? E acho que tu trouxeste um ponto assim que eu fiquei bem feliz de te escutar falando, assim, né? Que eu acho que o nosso trabalho ele pode ser muito legal, né? Ele é trabalhoso às vezes, ele é difícil, né? Em alguns momentos assim a gente sente muito, né? Eu sempre digo assim,
eu acho o trabalho da psicologia clínica, entre várias outras coisas também, né? Mas eu acho ele muito bonito, assim, porque a pessoa geralmente chega até nós no seu pior momento, assim, e a gente tem a oportunidade de acompanhar essas pessoas se desenvolvendo ali, né? E crescendo, e eu acho que ver o potencial que o ser humano tem, assim, e o quanto pode transformar e o quanto. Enfim, as pessoas podem resgatar a si próprias e se desenvolver. Eu acho que encarar a vida de uma maneira mais flexível, vamos dizer aí, é muito, muito, muito bonito, assim, né? Então, sou muito grata, né, da gente poder estar falando sobre diálogo aqui, de também estar, né, trocando com uma profissional que eu super admiro, né? E fico bem feliz de alguma forma aí a gente ter cruzado os caminhos de novo, né? E espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. Teremos, e se tudo correr conforme as expectativas, teremos presencialmente também, né? Vamos pensar que em algum momento a gente vai ter essa chance também de trocar esse chimarrão pessoalmente. Que a gente possa compartilhar a cuia, né? A cuia também, né? Por favor, né? Tá muito solitário esses mates sozinhos, assim. Tá. Ai, Júlia, mas assim, super obrigada. Tá todo mundo aqui elogiando, todo mundo dizendo maravilhosa, ótima, arrasa desde sempre, ótima profissional, papapá. Sim, vai ficar gravada, vai ficar disponível. Depois eu vou também fazer um download para que tu fique também com uma cópia para ti, né? Mas assim, te agradecer mais uma vez e te parabenizar por, né, conseguir fazer a tua primeira live de um jeito tão descolado, tão livre, tão espontânea. Então, assim, ó, super obrigada, fiquei muito feliz de te ouvir falando e muito bom também para que o pessoal que não conhece, né, desmistificar, às vezes, um pouco sobre os profissionais. Eu tenho trazido profissionais de diferentes abordagens, de diferentes áreas, justamente para ver que, no fim das contas, somos todos humanos, né? Temos todas nossas dificuldades, nossos desafios, e que bom que, mais do que isso, a gente tem potencialidades para mudar. Com certeza. Certo? Obrigada a todo mundo que participou. Um beijo enorme. Um beijo lá no meu amigo também. Pode deixar, mando sim. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijos.